O antigo Império de Tassilon existiu nos anos finais da Era das Lendas e ocupava parte do que hoje são as nações de Varísia, o domínio de Belkzen e as terras dos reis Linorm. Embora seu poder fosse imenso, as lutas internas por controle eram quase constantes, e ele foi finalmente destruído pela devastação do Weffall. Tudo que resta agora são ruínas misteriosas espalhadas por seus antigos territórios, e o surgimento moderno de fragmentos de sua glória com uma nova Tassilon. Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores. Aqui quem fala é o Escriba e hoje engataremos com o grandioso Império de Tassilon. Esse que controlou grande parte do norte de Avistã por eras. Esse que foi tão grandioso e marcante com a tirania de seus lordes rúnicos que fez nascer tantas maravilhas e horrores que fascinam os habitantes de Golarion até os dias atuais. Não se esqueça de se inscrever no canal, curta o vídeo e comente o que acha desse grandioso império na história de Golarion. E sem mais demoras, vamos começar. Tassilon foi fundada pelo benevolente imperador Shin, o primeiro a dominar o poder da magia rúnica. Shin foi exilado pelos místicos que governavam a nação de Aslant, por promover a crença de que os Aslanti poderiam aprender algo e deveriam cooperar com as outras raças de Golarion. Ele e seus seguidores deixaram o continente distante e viajaram para o noroeste de Avistã, onde fundaram a nação na área que hoje é conhecida como Varísia. Ao fazer isso, trouxeram a civilização avançada aos povos que ali viviam. Conhecidos hoje como os Shoanti, os Varisianos, os Varisianos, como os Shoanti e os Varisianos. Embora datas exatas da Era das Lendas sejam difíceis de determinar com precisão, acredita-se que Shin iniciou a formação do Império Tassiloniano por volta de menos 6530 AR. Conforme sua nação crescia, Shin dividiu Tassilon em 7 feudos e confiou a seus conselheiros o governo dessas regiões em seu lugar. Cada um deles se especializou em uma escola diferente de magia e foi guiado por uma das 7 virtudes do governo Aslant. Eles se tornaram conhecidos como os Lordes Rúnicos ou Runilords. À medida que a influência pessoal de Shin sobre a nação diminuía, seus ideais também foram sendo deixados de lado, abrindo caminho para a vilania dos Lordes Rúnicos corrompidos pelo pecado, que acabaram de obter mais poder do que o próprio Shin, às custas do povo de Tassilon. O Imperador Shin, um exilado da antiga nação Aslant, foi o visionário fundador de Tassilon, o império que mais tarde seria dividido pelos Lordes Rúnicos que ele próprio criou. Shin nasceu no auge de Aslant, herdeiro de uma família influente. Treinado como mago desde jovem, ele era um prodígio natural e frequentemente considerava suas lições entediantes ou sufocantes até. Ele concluiu que a feitiçaria tradicional Aslant não era a única forma de manipular magia. Abandonando seus estudos, ele viajou até Avistã e descobriu diferentes tradições mágicas, a magia cristalina élfica, a adivinhação varisiana e as runas de guerra Shoanti, todas tidas como primitivas pelos Aslant. Ele ficou particularmente fascinado e acabou por descobrir uma porção da magia dos Algoltos, algo que os Aslant temiam e consideravam tabu. Sua descoberta foi seguida por outros Aslant que também revelaram a influência dos Algolto sobre a sociedade Aslant. Shin se frustrou com o que percebia como um racismo e passou a fazer uma campanha contra a atitude arrogante que, segundo ele, apenas limitava os magos Aslant. À medida que recrutava um número cada vez maior de jovens Aslant, a elite começou a se ressentir dele e suas oportunidades diminuíram. Em menos 6533 AR, quando Shin anunciou um novo método de domínio de magia baseado nas virtudes do governo Aslant e organizado em especializações mágicas, frutos da fusão entre magia Aslant e estrangeira, os magos governantes da magocracia Aslant lhe deram a escolha: abandonar sua pesquisa ou ser exilado do Império. Ele não hesitou e escolheu o exílio. Shin ajudou a criar não apenas seu império, mas também várias ordens de cavaleiros e magos, além de fomentar ordens monásticas para educar os varisianos e Shoantis. Seu objetivo era criar um paraíso civilizado dentro de seu império. Para isso, ele negociou com criaturas poderosas, antigos dragões e seres extraplanares enigmáticos. Essas entidades lhe concederam conhecimento da magia rúnica, considerada por alguns como linguagem da própria criação, e o culto à deusa da magia rúnica Lissala. Shin criou o Sihadron. Passou quase um quarto de século desenvolvendo e refinando a magia rúnica e aplicou esse conhecimento em muitos aspectos da vida cotidiana de Tassilon. Em muitos anos, a colônia Aslant tornou-se o segundo grande império humano de Golarion.
Com o tempo, o Império cresceu demais para que Qin pudesse controlá-lo, e passou a se ressentir das obrigações do governo que estariam o afastando de sua pesquisa mágica. Então, em menos 6480 R, ele escolheu os aprendizes mais poderosos de cada escola: Alderpash, Kaladurnai, Kalipesta, Naft, Soshin, Zandergu e Shiri, que se tornaram os primeiros Lordes Únicos, cada um responsável por governar uma região de Tassilon. Contudo, esses Runelords não possuíam as virtudes de Qin, e sob sua liderança, cada território tornou-se uma distorção corrompida da virtude que deveria representar. Aliviado de suas funções como governante, Qin voltou sua atenção para a pesquisa. À medida que envelhecia, o velho Qin, como passou a ser chamado em seus últimos anos, começou a perder o controle sobre o reino e sobre suas habilidades mágicas, e só veio a tomar consciência das depredações dos Lordes Únicos muitos anos depois. Diversas tentativas de envenenamento e assassinato tornaram Qin paranoico, levando-o a expulsar os cortesãos de seu palácio e substituí-los por servos mecânicos. À medida que envelhecia e enfraquecia, ele criou um relicário mecânico para obrigar a sua alma a comandar seu exército de autômatos mesmo após a morte. No entanto, isso só seria possível se Qin desmontasse o Sirredron e usasse a magia contida nele para transferir a sua alma. Os Lordes Rúnicos, por sua vez, sabiam que Qin estaria sem sua maior proteção mágica durante esse processo. Eles esperaram e, em menos 6420 AR, assim que detectaram a transferência da alma de Qin, enviaram o gigante rúnico Shastak para assassiná-lo. No momento em que Shastak deferiu o golpe fatal, Qin retirou um fragmento do Sirredron do relicário mecânico. A energia que deveria transferir sua alma explodiu para fora, aniquilando Qin, Shastak e o próprio palácio. Seu reinado durou 110 anos. Após sua morte, o filho mais velho de Qin foi colocado no trono, mas a essa altura o governo do Império já havia passado de fato para os Lordes Rúnicos. O filho de Qin era apenas um fantoche mantido no trono por tradição. Ele foi aprisionado na cidade de Qin, onde podia ser vigiado e controlado. Contudo, antes de sua morte, o imperador já havia se preparado para a possibilidade de um assassinato. Os Lordes Únicos eram ambiciosos demais para permitir que todo o Sirredron ficasse nas mãos de um único indivíduo, e assim guerreariam entre si pelo controle do artefato. Quando um deles enfim saísse vitorioso e reconstruísse o Sirredron, Qin retornaria para se vingar. Para se preparar para isso, ele desviou as energias-chave do artefato, mas os Lordes Rúnicos também previram isso e concordaram em dividir os fragmentos do mesmo entre si, garantindo que o Imperador nunca seria reconstruído e que permaneceria morto. A cidade de Qin foi deixada cair em ruínas. O espírito do Imperador não seguiu para o cemitério de Pharasma, mas continuou a assombrar o seu palácio. Não era exatamente um fantasma nem uma assombração comum, e acabou enlouquecendo ao longo dos séculos. Sua magia contingente não desapareceu, mas permaneceu adormecida, aguardando a reconstrução do Sirredron, para que Qin e sua cidade pudessem ser restaurados. Em 4712 AR, aventureiros vindos de Magnimar acionaram a contingência de Sin ao reconstruírem o Sirredron, fazendo com que a cidade submersa de Qin emergisse do mar e despertando o primeiro rei de seu sono. No entanto, os milênios não foram gentis com a mente do imperador. Ressuscitado em seu corpo mecânico, ele reativou seu antigo exército autômato na tentativa de conquistar a Varízia moderna e restaurar seu império. Antes que pudesse fazê-lo, os mesmos aventureiros invadiram a ilha ressurgida de Qin e destruíram o relicário mecânico, permitindo que a alma atormentada do mesmo finalmente seguisse para o cemitério. Eventualmente, os subordinados do imperador, os Lordes Rúnicos, o depuseram, declarando-se monarcas dos 7 reinos de Tassilon. Sob sua liderança, a nação mergulhou em decadência e crueldade por centenas de anos. Eles escravizaram os gigantes para construir cidades ciclópicas e monumentos em sua própria homenagem, e esgotaram completamente os cofres do império. Quando o Ephal finalmente ocorreu, Tassilon já estava à beira do colapso e não teria durado muito mesmo que o evento cataclísmico não tivesse ocorrido. Cada um dos magos previu a desgraça iminente e fez diversas preparações para sobreviver ao apocalipse flamejante que ceifou tantas vidas. Seus refúgios foram alimentados por poderosos artefatos, conhecidos como os Poços Rúnicos, que se sustentavam com o pecado mortal. Muitos desses poços rúnicos ainda existem, embora sem a presença dos Lordes Rúnicos, o que os deixa em grande parte dormentes. Os 7 Lordes Rúnicos de Tassilon governaram
cada qual seu próprio reino nos séculos que antecederam o Ethel. Cada Lorde Rúnico era um mago poderoso vinculado a um aspecto específico da magia do pecado. Cada um das 7 governantes era especializado em uma única escola de magia rúnica e possuía um formidável Alarakin, ou as 7 armas do governo, lanças cerimoniais forjadas pelo próprio Shin, que não apenas o serviu em batalhas, mas também se tornaram símbolos de seu domínio. No auge de Tassilon, cada Lorde Rúnico também forjou uma espada poderosa na forja rúnica, imbuída com a escola de magia associada a cada um, coletivamente conhecidos como Alarahai, ou 7 espadas da convicção. Essas espadas deveriam ser empunhadas pelos campeões escolhidos de cada Lorde. Os Lordes Rúnicos forjaram alianças com dragões e escravizaram gigantes a utilizarem segredos da magia rúnica e dos glifos, segredos roubados dos próprios Algolto, em seus esforços para aumentar o próprio poder. Com seu exército de gigantes escravizados, os magos de Tassilon construíram túmulos colossais, enormes construções mágicas e monumentos imponentes que sobrevivem até hoje. Testemunhos silenciosos de uma era misteriosa há muito perdida. A cultura de Tassilon. A glória corrupta do Império forjado em virtudes deturpadas e poder único sem limites. Tassilon foi uma civilização humana ancestral surgida no último século da Era das Lendas, fundadas pelo lendário exilado Imperador Shin, que buscava construir um paraíso. No entanto, com o passar dos séculos e o afastamento de Shin, suas virtudes foram corrompidas nos 7 Lordes Únicos, magocratas imortais, que dominaram o Império e o levaram a um auge de poder, crueldade e decadência nunca antes visto, nem mesmo na Velha Aslante. Estrutura social. Tassilon era uma magocracia, ou seja, hierarquia mágica, onde o poder e o status social eram determinados pela habilidade arcana, especialmente na manipulação das runas. Os Lordes Rúnicos ocupavam o topo da sociedade, governando com autoridade absoluta suas respectivas regiões. O governo era dividido por pecados ou por escola de magia. A sociedade era organizada em torno desses 7 pecados mortais, originalmente virtudes, cada qual dominando um reino distinto. O orgulho, antigamente humildade, era governado por Zandergul. A luxúria, antigamente amor, governada por Soshen. A gula, antigamente abundância, governada por Zuta. A preguiça, antigamente zelo, governada por Kruni. A inveja, antigamente caridade, governada por Belimarius. A ira, antigamente justiça, governada por Alasnist, e a avareza, antigamente generosidade, governada por Karzog. Esses lords são os últimos de Tassilon. Cidadãos versus servos. A maioria da população comum servia como artesãos, escribas, soldados ou trabalhadores de setores acima. Os mais pobres viviam em servidão ou escravidão, enquanto elites arcanas gozavam de privilégios extremos. A magia rúnica era a base do poder de Tassilon. Runas eram gravadas em tudo, armas, edifícios, roupas, até na pele, e canalizavam tanto a energia arcana quanto simbologia mística. Os poços mágicos alimentados por emoções e pecados mortais eram usados para manter rituais, criar soldados ou preservar os Lordes Rúnicos em êxtase durante milênios. Lissala, a deusa da magia rúnica, embora hoje esquecida, foi a principal divindade de Tassilon, cultuada como padroeira da ordem, da magia e da obediência. Seu culto promovia rituais de poder e sacrifícios simbólicos, e às vezes literais. A deificação dos Lordes Rúnicos aconteceu em tempos mais tardios, onde alguns passaram a ser venerados como figuras quase divinas por seus súditos, especialmente após sua aparente imortalidade. A arquitetura e a arte de Tassilon, acima de tudo, era ciclópica e monumental. Inspirada por gigantismo mágico e engenharia rúnica, a arquitetura tassiloniana incluía torres imensas, pontes flutuantes, palácios de pedra negra e túmulos labirínticos. Os monumentos eram símbolos de dominação. Estátuas colossais, lores rúnicos e obeliscos cobertos de runas celebravam o poder de seus governantes. E o uso visual de runas, simetria e geometria sagrada era onipresente, não apenas decorativo, mas funcional, contendo feitiços ou energias mágicas latentes. A ciência, conhecimento e educação em Tassilon era baseada em um laboratório mundo no coração do Império, onde armas arcanas eram forjadas com a essência da magia, as forjas rúnicas. Lá, inclusive, nasceram as espadas da convicção Alarahai.
As ordens de magos e cavaleiros constituídas por Shin combinavam o misticismo e a marcialidade e serviam como guardas rúnicos treinados tanto para lutar quanto para canalizar magia. Por fim, educação para os nobres. A educação mágica era altamente elitista, apenas filhos de arcanistas e famílias poderosas podiam aprender as artes rúnicas e ascender na estrutura social. Tassilon possuía um exército de gigantes, pois eles haviam escravizado os gigantes das montanhas, obrigando-os a servir como força de trabalho e soldados. Além disso, eles eram praticantes da magia de guerra. Runas de destruição eram gravadas em muralhas, armas e corpos de soldados. Feitiços de escala épica devastavam regiões inteiras. Dragões e criaturas extraplanares também faziam parte de alianças forjadas por Tassilon, em troca de saber rúnico e poder terreno. A vida cotidiana e os costumes de Tassilon eram gravadas por 3 elementos mais dominantes, né? O luxo em excesso, em regiões especialmente como Euríntia, que é o reino da luxúria, banquetes intermináveis, prazeres artificiais e decadência moral era o padrão. Medo e obediência, em territórios como Bakrakan ou o Reino da Ira, a cultura era moldada pelo militarismo brutal e pelo culto à força. Rituais cívicos, datas comemorativas, marcavam conquistas mágicas, ascensão de lordes únicos e, acima de tudo, e onipresente, cerimônias dedicadas a Lissala. Tassilon deixou um grande legado cultural, entre ruínas e mistérios, sobrevivência cultural que vem através dos varisianos e traços de antigas tradições orais e mágicas, e a renascença tassiloniana com a ascensão da nova Tassilon. Certos ideais de Shin, ou a sua distorção, começaram a ressurgir, alimentando o debate sobre a moralidade, poder e uso de magia. Muitas ruínas tassilonianas ainda estão espalhadas por Varísia e além, contendo magias ativas, armadilhas arcanas e fragmentos de conhecimentos ancestrais. Assentamentos. Resto dos assentamentos de Tassilon permanecem nas formas decadentes de inúmeras ruínas espalhadas pela terra. Como os usuários de magia de Tassilon teciam sua arte discretamente nas construções, edifícios, monumentos e outras estruturas, um número surpreendente dessas ruínas sobreviveu aos últimos 10 milênios. Construídas por gigantes escravizados, essas estruturas imponentes e magicamente preservadas tornaram-se marcos proeminentes, ainda que misteriosos, em cidades modernas, como Magnimar, Riddleport e Caer Maga. Dizem-se que cada uma das 7 nações de Tassilon possuía sua própria capital próspera, mas a maioria se perdeu no tempo. Os 7 domínios da antiga Tassilon. Tassilon é dividida em 7 reinos, cada um associado a uma virtude ou pecado tassiloniano e uma escola de magia. Shalast, domínio da riqueza e da avareza. Shalast foi uma das 7 nações que compunham o Império Antigo de Tassilon. No momento de sua queda, Shalast era governada pelo Lorde Rúnico Kazog, que mantinha seu palácio opulento na capital montanhosa de Shin-Shalast. A nação estava em guerra quase constante com seu rival ocidental, Bakrakan, o Reino da Ira. A lendária cidade de Shin-Shalast foi por muito tempo considerada um mito, até que foi redescoberta recentemente após seu retorno. A Lorde Rúnica restaurada Soshin escolheu Shin-Shalast como capital de sua nação tassiloniana, renascida, Nova Euríntia, em 4718 AR. Geografia. Shin-Shalast localiza-se em Mar Massif, nas montanhas de Kodar, e a uma altitude superior a 15 mil pés. Olha a medida. Kazog escolheu esse local para construir sua capital devido à estranha fragilidade do véu entre o universo e o reino onírico de Leng. A influência de Leng envolve Shin-Shalast em magia, tornando-a invisível para a maioria das pessoas. Um explorador poderia subir e descer Mar Massif sem jamais ver a cidade, mesmo se passasse a vida inteira tentando. A única forma confiável de encontrá-la é seguir o rio Avar até as suas nascentes, o que ainda assim é extremamente difícil. História. Shin-Shalast foi construída durante o reinado de Kazog por centenas de milhares de escravos sob chicote de Lamiros o Gigante e gigantes senhores. Quando ocorreu a queda do Ethel, Kazog abandonou a cidade e Shin-Shalast foi assolada por avalanches e erupções vulcânicas. Durante mais de 10 milênios, ele permaneceu adormecido dentro do olho da avareza, enquanto seus asseclas tentavam preservar sua cultura para o retorno profetizado de seu mestre.
Em 4702 AR, Mokmurian, o gigante das pedras, despertou Kazog, que passou 5 anos seguintes reunindo servos entre os habitantes das ruínas de Shin-Shalast. Seus discípulos retornaram, mas em 4707 AR, um grupo de aventureiros invadiu o Olho da Avareza e matou Kazog. Com a queda do Lorde Rúnico, muitos de seus servos leais juraram vingança. Explodiu uma violência generalizada na cidade, enquanto dezenas dos senhores da guerra disputavam o controle, mergulhando Shin-Shalast em uma guerra civil turbulenta. A partir de 4608 AR, notícias sobre a riqueza de Shin-Shalast se espalharam por Varízia, e diversos governantes enviaram exploradores, soldados e colonos para recuperar o que fosse possível. Em 4619 AR, Soshen, antiga Lorde Rúnica da Luxúria, escolheu Shin-Shalast como capital da Nova Tarsilon. Ela manteve o nome antigo por nostalgia e como lembrança dos erros de Kazog. Povo. Período histórico antes do Ethel. No auge de sua glória, Shin-Shalast possuía uma população variada. Lâmiros e gigantes estavam no topo da hierarquia como servos e soldados favoritos de Kazog. Os gigantes eram controlados por uma tribo de gigantes rúnicos, cuja fundação era dominar e coordenar os demais. Abaixo deles estavam os humanoides, que formavam a maior parte da população e produziam bens da cidade. Na base estavam os escravizados, muitos capturados de Brakakan, vivendo em guetos fortificados e isolados com expectativa de vida curta. Além disso, muitos dragões aliados de Kazog viviam em Shin-Shalast ou arredores, respondendo apenas ao Lorde Rúnico e às lâmias Haridans mais poderosas. A arquitetura da cidade era ciclópica, pensada para abrigar gigantes e centenas de milhares de habitantes ao mesmo tempo. Após o cataclisma do Ethel, a maior parte da cidade foi abandonada. Ainda assim, lâminos e gigantes continuam habitando Shin-Shalast por milênios. A maioria dos gigantes era composta por gigantes das nuvens e gigantes de gelo, com algumas tribos menores gigantes de pedra, taiga e tempestade. Haruka. O reino situava-se no extremo sul do Império Tassiloniano e era domínio de Crune, o Lorde Rúnico da Preguiça. Haruka era considerado um domínio particularmente cruel e hipócrita. Seu povo era por natureza, extremamente preguiçoso, e muitos trabalhavam como escravagistas, já que isso os poupava do esforço do trabalho manual. A outra característica predominante de Haruka era seu sacerdócio. A região parecia ser uma das poucas questões capazes de mobilizar os habitantes, a religião de Haruka. O Lorde Rúnico Crune era o sumo sacerdote da deusa Lissala, e Haruka possuía um vasto corpo sacerdotal dedicado tanto a ela quanto aos mistérios do espírito do pavão. Os sacerdócios rivais frequentemente lutavam entre si por causa de suas crenças divergentes, não apenas uns contra os outros, mas também contra hereges e blasfemos dentro de suas próprias igrejas. Reza a lenda que a capital de Haruka, Shin-Haruka, foi arrasada por voo de dragões metálicos. Edácerio, o reino da inveja. Edácerio foi um dos 7 reinos que formaram o antigo Império Tassilon desde o ano 4718 AR. Edácerio também é uma região dentro da moderna nação de Nova Tassilon. História. A terra de Edácerio era rica em recursos naturais como madeira, gemas e ferro, além de recursos animais, com manadas de auroques selvagens e cavalos vagando livremente. O reino até mesmo possuía uma boa quantidade de gigantes para escravizar. Mas nem tudo eram flores. Nas densas florestas de Edácerio vinham uma constante onda de invasores, variando de elfos selvagens e ettercaps, e até mesmo etins gigantescos. Apesar de sua riqueza, Edácerio era uma nação de rivalidades amargas e vaidade vazia. Mesmo que poucos documentos remanescentes da Era das Lendas descrevam o reino como uma utopia onde nada dava errado. A verdade era bem diferente. Sua burocracia bizantina era repleta de funcionários invejosos e traiçoeiros, mais preocupados com o próprio avanço do que com o bom funcionamento do governo. O nome original do reino foi esquecido. Em menos 6.475 AR, a primeira Lorde Rúnica na inveja, Naft, que observava com inveja o reino élfico de Mierani e a beleza de sua princesa mais encantadora, tomou o nome dela para batizar seu reino, Edácerio. Na época de sua queda, Edácerio era governada pela Lorde Rúnica Belimarius, que mantinha sua capital em Shin-Edácerio. Durante o Ethel, Edácerio foi destruída pela elevação dos oceanos. Edácerio nos tempos modernos. A cidade hoje o reino existe hoje como uma região dentro da Nova Tassilon, composta pela ilha Periodat, a metade sul desabitada do arquipélago de Ferro, e a floresta de Mierani.
Ela ainda é governada por Belimarius, que continua sendo envenenada pelo ferrão da inveja, apesar da misericórdia e compreensão daqueles que poderiam tê-la destruído. Shin Edácero foi a capital do antigo reino da inveja e hoje é a capital do reino de Edácero dentro da Nova Tarsilon. Originalmente situada na ilha de Shakikoth, no arquipélago de Ferro, ao noroeste de Avestan, Shin Edácero foi transferida para o leste, para o local da moderna ilha de Peridot, em menos 5402 AR. Poucas pistas sobre a localização original de Shin Edácero sobreviveram até os dias atuais. Em tempos modernos, pedras das ruínas da antiga cidade foram usadas para construir a cidade de Meleza. O local original agora é chamado de Antiga Shin Edácero. Embora compartilhasse da arquitetura monumental típica das cidades tassilonianas, Shin Edácero era uma cidade baixa, construída sob um pântano pestilento assolada por pragas devastadoras, e nem os sacerdotes de Desna conseguiam conter com a magia curativa deles. A cidade era constantemente atacada por Etecaps, Etins e invasores élficos. Sua burocracia bizantina e opressiva era composta por administradores ambiciosos e impiedosos. Como já citado, eles tinham muito mais interesse no próprio prestígio, na própria evolução, do que no bem-estar do reino. Euríntia, o reino da luxúria e fertilidade. Foi uma das 7 nações que tomaram o antigo império de Tassilon. Mais recentemente, Euríntia tornou-se o nome de uma região na recém-criada nação de Nova Tassilon. Escravos exóticos, especialmente elfos, atraíam clientes de todos os cantos para a nação escravista, ávidos por conhecer os bordéis extravagantes da nação. Incursões de Sedactes, criaturas marítimas hostis aos navios comerciais, eram uma dor de cabeça frequente para os eurintianos, que eventualmente escravizaram os gigantes marinhos para proteger suas frotas. Além disso, o uso de especiarias importadas tornava Euríntia famosa por sua culinária. História antiga. Durante toda a sua história, a antiga Euríntia foi governada pela Lorde Rúnica Soshen, que recebeu o domínio do primeiro rei Shin após acompanhá-lo em seu exílio de Asland. Soshen mantinha sua capital em Shin Euríntia, construída no mesmo local onde hoje se encontrava a cidade moderna de Corvosa. Na verdade, o túmulo de Soshen repousa nas profundezas da Grande Mastaba, a pirâmide sobre a qual o castelo de Corvosa foi erguido. Euríntia moderna. Após as alterações temporais provocadas pela Lorde Rúnica Alasnist em 4718 AR, as Lordes Rúnicas espertas, Soshen e Belimarius, fundaram a nação de Nova Tassilon, nas terras de norte de Varísia. Cada uma reclamou um domínio. Belimarius ficou com as partes do arquipélago de Ferro, no oeste. Soshen tomou Shin-Shalast, a antiga capital abandonada do reino de Shalast, outrora governado por Kazong. A maior das duas regiões de Nova Tassilon, Euríntia, ainda é governada pela antiga Lorde Rúnica, agora intitulada Rainha Soshen. Embora ela raramente se envolva diretamente com a vida de seus súditos, seu objetivo é transformar Euríntia em um refúgio para exilados artistas subversivos e desajustados, um lar acolhedor para aqueles que não se encaixam em sociedades mais rígidas. A antiga cidade de Shin Euríntia foi a capital do reino tassiloniano da luxúria Euríntia, governada por Soshen. Foi destruída durante os eventos cataclísmicos que se seguiram o Wethfall. A moderna cidade de Corvosa, em Varísia, foi construída exatamente nesse local, e alguns vestígios da antiga capital ainda sobrevivem até hoje. Cirusian, o Reino do Orgulho, foi o histórico domínio tassiloniano governado pelo Lorde Rúnico Zandergu durante a Era das Lendas. Se vocês prestarem atenção, Zandergu governa desde do governo de Shin. Foi o primeiro e o Lorde Rúnico do Orgulho que se manteve ali. Na época dos Lordes Rúnicos, Cirusia era considerada o mais poderoso dos reinos. Como tal, era também a capital de fato de todo o império. Contava com vastas rotas comerciais por rios e estradas e ocupava a posição central, controlando grande parte das atuais montanhas de Kodar, o que lhe conferia enorme influência sobre o comércio do império. Geografia. Cirusia possuía muito mais cidades do que qualquer outra província tassiloniana. A própria capital, Shin Cirusian, era protegida por exercícios de anjos vinculados. Cirusian também era famosa por seus monumentos, mais numerosos e maiores do que em qualquer outro lugar de Tassilon. Esses monumentos foram construídos pelos exércitos escravizados de gigantes rúnicos e dragões que Zandergu controlava por magia. Os dragões eram usados como símbolo do poder do reino, já que somente os verdadeiramente poderosos poderiam quebrar a vontade de um dragão. Assentamentos principais eram Corveilis, Justnog, Torandei, Shin Cirusian e outros locais de destaque eram o Castelo da Pena Verde, Drillstones, Câmara Esmeralda, Mobadleg e Rimmerskull. História.
Pouco se sabe sobre a história de Cirusian durante o reino dos Lordes Rúnicos, após a destruição do reino durante o Webfall. Em menos 5293 AR, os gigantes sobreviventes controlados pelos Lordes continuaram habitando a região. Milhares de anos depois, em menos 608 AR, entraram em conflito com o exército de Saibjorn Armfang, o primeiro e maior dos reis Linorm, que buscava expandir seu reino para o sul. Os gigantes repeliram seus ataques e conseguiram deter invasões humanas por muito tempo após. Hoje, a antiga Cirusian faz parte do norte central de Varísia e do reino de Southmore, nas terras dos reis Linorm. Shin Cirusian foi a capital de Cirusian e a maior cidade do Império Tassiloniano. Dizia-se que era protegida por legiões de anjos e vinculados, ou no caso, escravizados, né? Presos ao mundo mortal por magia, dragões e gigantes escravizados. Localizava-se nas montanhas de Kodar, a oeste. Cidades principais: Corvelis, uma grande cidade de Cirusian, cuja localização ainda não foi redescoberta, permanece desaparecida até os anos atuais. Jostinog, cidade submersa sob o mar irradiante na costa de Varísia, antigamente era um centro de estudos e metalurgia. Agora está em ruínas sob a água, com apenas uma dúzia de pedras negras brilhantes emergindo como sinal de sua presença. Disse que aventureiros partiram de Jol para explorá-la, e alguns retornaram falando de gigantes aquáticos nas ruínas. Torandei, importante cidade que deu origem à moderna Jol, capital de Southmore, após a queda de Tassilon, passou para o controle de gigantes descendentes dos Tassilonianos que sobreviveram ao Webfall. Diversos líderes Ulfen tentaram conquistá-la, como Rolf Redhand em menos 502 AR, sem sucesso. Em menos 450 AR, sob a rainha gigante rúnica Ledamaru, os gigantes iniciaram a Guerra dos Gigantes contra os Ulfen, culminando em um cerco de 3 meses de Kaosgard. A guerra terminou 4 anos depois, quando Ledamaru empregou uma arma tassiloniana que destruiu tanto seu exército quanto os de Uvas, além da própria Torandei. Até cerca de menos 440 R, os últimos clãs gigantes foram expulsos, mas diversas tribos bárbaras disputam as terras por séculos. Só em 1102 R, o rei Eski-Honitong reclamou de forma duradoura as ruínas, fundando o reino Linorm de Southmore e a cidade de Jol no local. Castelo da Pena Verde. Era um castelo voador dos Cavaleiros da Ordem da Pena Verde, capaz de transportar legiões a longas distâncias. Acredita-se que sobreviveu o Webfall, mas alguma falha na magia arcana que o mantinha no ar fez que ele caísse nas montanhas Kodar, perto da fronteira norte moderna de Varísia. Alguns Cavaleiros da Ordem se transformaram em Cavaleiros Espectrais Elites após a morte, continuando a proteger a fortaleza e servir ao Espírito Pavão até hoje. Construído por ordem de Zandergu, após ficar com inveja do templo de Seshnafil, sua construção começou em menos 6155 AR e foi concluída 3 anos depois. Drillstones, cavidades de mais de 3 dezenas de monólitos espiralados de pedra, com cerca de 12 metros de altura, localizados ao sudeste de 50 milhas das montanhas Kodar. Cada monólito vibra levemente ao toque e em certas noites emite um zumbido perturbador. No pé de um deles foi descoberta uma porta que leva a um labirinto estranho com engrenagens e construto clockworks desativados dentro. A função desses monumentos é desconhecida. Alguns estudiosos acreditam que seja boro superior de uma máquina de guerra enterrada. Mobad Lake, também conhecido como Passos para o Inferno enxoante, trata-se de um poço circular perfeito na base das montanhas Kodar, no Planalto Stoval, cerca de 40 km a norte da nascente do rio Aloren. Uma escada espiral corre ao redor do poço, mas termina após alguns metros. A partir daí, é preciso escalar ou voar. Dizem que chega a 1.900 metros de profundidade, conectando diretamente a região a Secamina, nos subterrâneos das Terras Sombrias. O Shoante evita um local após vários xamãs terem morrido lá usando magia divinatória. Testemunhas relatam ver luzes laranjas dançantes em suas profundezas. Rimskull era uma montanha na borda oeste de Kodar, às margens do lago Stormonder. Seu formato lembra um crânio visível a quilômetros de distância. A face esculpida na montanha representa Shin, fundador de Tassilon, e está voltada para Runeforge, local de importância compartilhada por todos os Lordes Rúnicos. Na base oeste da montanha há um círculo de 7 cabeças de pedra abertas, com cerca de 3 metros de altura, conhecido como o Círculo Sirhedron, que constitui uma entrada mágica para a Forja Rúnica. O dragão branco territorial Arkhist habita Rimskull e representa perigo a qualquer expedição. Barkrakan, o Reino da Ira, foi uma das 7 nações que formaram o Império de Tassilon no noroeste de Avestan.
No momento de sua destruição causada pelo Elfon, Bakrakan era governada pela Lorde Rúnica Alasnist. A fronteira oriental de Bakrakan era uma cordilheira conhecida como Rasp, que hoje forma a costa ocidental de Varizia. A maior parte do reino afundou sobre o mar durante a destruição de Tassilon e agora jaz no fundo do Golfo de Varizia. Bakrakan estava em guerra constante com o vizinho Shalast e seu governante Khazrog, e até hoje remanescências de suas rivalidades podem ser vistas ao longo da costa na forma de torres arruinadas outrora conhecidas como as chaminés da Tempestade Infernal. Outras ruínas do reino de Alasnis incluem Airspan, em Magrimar, e a misteriosa Montanha Oca, que foi anteriormente sua cidade capital, Shinbakrakan. Shinbakrakan era a capital do antigo reino da Ira. A maior parte foi destruída durante o Elfon e afundou sob as águas do Golfo de Varizia. O que restou pode ser encontrado na ilha Rivenrake e torna em torno do maciço perfurado chamado de Montanha Oca. Shinbakrakan foi a primeira cidade construída pelos antigos Tassilonianos após a sua fuga de Aslant, seu lar original antes da fundação do Império como conhecemos. Gastash foi o reino Tassiloniano de Zuta, o reino da Gula, o Lorde Rúnico, e ele era o Lorde Rúnico da Gula. Suas fronteiras se assemelhavam ao atual território de Belkzen, estendendo-se da montanha Kodar e Mindspin a oeste das montanhas Tusk e a floresta de Fangwood, a leste. O Gastash era uma terra pacífica e abundante, repleta de recursos, seu solo era fértil e sempre havia comida de sobra após a colheita. Gastash lucrava bastante vendendo seu excedente de alimentos e domínios menos favorecidos. Apesar de sua aparência pacífica e fértil, ela enfrentava sérios problemas. Sua abundância atraía bandidos e saqueadores, e o reino era infestado por Ankevs e Bullets, criaturas que passavam por muito tempo devorando aldeões das redondezas. Ainda assim, Gastash era uma terra próspera e um dos melhores domínios tassilonianos para se viver. Shingastash era a capital do reino da Gula e foi destruída pelo Ethol, o grande evento que devastou Tassilon. A cidade foi construída no subterrâneo para que os necromantes de Gastash pudessem praticar suas artes sem interferência nociva do sol. Dizia-se que Shingastash abrigava os maiores banhos públicos, antros de drogas e salões de banquetes de Tassilon. Embora grande parte da cidade tenha sido destruída e selada contra o mundo exterior pelos terremotos que sacudiram Golarion após o Ethol, existe uma entrada obstruída para Shingastash sobre a montanha que os orcs de Belkzen chamam de O Adormecido. Religião. As divindades preeminentes em Tassilon era a deusa das runas Lissala, cujo culto foi introduzido pelo próprio Imperador Shin, e foram seus ensinamentos sobre a magia das runas que concederam poder ao Império. Embora não os caracterize que ela fosse uma deusa maligna, sua mensagem foi eventualmente corrompida pelos Lordes Rúnicos. Outras igrejas presentes incluíam o Mosteiro do Espírito Pavão, de Minderhall, Senhores dos Gigantes, de Desna, bem como o culto a inúmeros seres demoníacos. Lissala é a deusa da magia rúnica do destino e da recompensa pelo serviço, e foi uma das principais forças religiosas do Império de Tassilon. Ela era representada ora como uma mulher severa sem boca, ora como uma criatura com metade inferior de serpente e metade superior de mulher humana, 6 asas e uma Siadrone, Sirradron, no lugar da cabeça. A fé de Lissala teve origem em Aslant, onde ela começou como uma semideusa pouco compreendida. Quando Tassilon foi fundada, o primeiro rei Shin, seguidor de Lissala, trouxe sua fé para Avistan, desde Aslant, onde ela floresceu. Ela ensinava a filosofia das 7 virtudes da governança, diretrizes que prometiam recompensas tanto para os governantes quanto para os súditos, caso seus ensinamentos fossem seguidos com rigor. Essas virtudes foram pervertidas pelos Lordes Rúnicos nos 7 pecados mortais, e Lissala eventualmente abraçou a magia pecaminosa e se tornou uma deusa verdadeira. Ela também transmitia a seus seguidores os segredos do destino. Lissala parecia ter sido, senão a fonte, uma das principais mestras da arte da magia rúnica, por meio da qual os governantes de Tassilon ergueram suas obras grandiosas e controlaram a população. Perto do fim de Aslant e Tassilon, os cultos de Lissala que permaneceram em Aslant diminuíram em número e passaram a ser considerados hereges pelos cultos tassilonianos, que frequentemente enviavam missionários para purgá-los. Crune, o último Lorde Rúnico da Preguiça, também foi seu último sumo sacerdote. Durante o reinado dos Lordes Rúnicos, sua religião tornou-se mais servil e violenta, enfatizando a flagelação e a mortificação da carne. Após o Ethol, que destruiu Aslant e Tassilon, o culto de Lissala foi praticamente erradicado em Golarion. Em 4703 AR, os seguidores de Lissala reapareceram para libertar seu líder Crune, mas ele viveu apenas tempo suficiente para ser derrotado e morto por agentes da Sociedade Pathfinder.
Lissala era rival de Amasnen, outro deus atlante da magia. O desacordo entre eles se dava pelo fato de Amasnen ensinar que certos conhecimentos deveriam ser mantidos em segredo, enquanto Lissala acreditava que o conhecimento deveria ser sempre compartilhado. Alguns cultos de Lissala também foram atraídos pelo dogma de Sikva e ocasionalmente colaboravam com seus seguidores, pois ambas as deusas valorizaram o dever e a estrutura. Entre seus servos principais, Lissala tinha seu arauto Kushu o Imortal, que ela criou a partir das partes de diversas criaturas. Seu símbolo religioso era a variação da runa Siadrone, ou Siradron. O segundo era um chicote torcido na forma de runa específica do praticante de magia rúnica. A Igreja de Lissala. Os poucos seguidores remanescentes acreditam que o conhecimento pode ser adquirido por meio da autoflagelação, numa tentativa de gravar o saber em suas mentes. Os gigantes rúnicos recusavam-se a acreditar que Lissala estava morta e continuam a cultuá-la até hoje. Há rumores crescentes de que clérigos de Lissala têm ressurgido e que algumas das runas de Tassilon ainda mantêm ligação com ela. Somente as ruínas do grande templo de Lissala e templos menores na mítica Xinxalassa em Varizia e no domínio de Belkzen permanecem como indícios de poder que ela já exerceu sobre os corações e mentes dos antigos Tassilonianos. Um dos grandes feriados de Lissala é conhecido como o Banquete dos Sigilos. O Espírito Pavão. O Espírito Pavão foi cultuado como uma divindade por estudiosos e pesquisadores da magia rúnica. Seu culto terminou com o declínio da antiga Tassilon e não parece ter retornado nos últimos milhares de anos. Mesmo em sua época de maior glória, o auge de Tassilon, pouco da doutrina da Igreja do Espírito Pavão era compreendida por aqueles de fora da Igreja, e, portanto, ainda menos pode ser inferido pelos estudiosos modernos. Seu culto era mais forte em Siruzian, terra natal do Lorde Rúnico Zandergul, e também se espalhou por todas as partes de Tassilon, particularmente Haruka, antes da ascensão do Lorde Rúnico Kruni, que preferia a Igreja de Lissala. O Espírito Pavão era servido por uma ordem ascética de monges, muitos dos quais construíram mosteiros no Planalto Storval, no antigo domínio de Shalast. Ele também fundou e patrocinou uma ordem de cavaleiros conhecida como a Ordem da Pena Verde. E alguns acreditam que os monges contemporâneos da Pena Branca em Cadira também o cultuam secretamente. Um dos poucos templos que sobreviveu até os dias atuais é a Torre Negra, atualmente parte do enclave do gigante de pedra Jungerfist. Ela foi construída e mantida por um grupo conhecido como a Ordem Terácica. Os mosteiros de Seknevali, localizado nas montanhas Mindspin no sul do domínio de Belkzen, foi ocupado por dois grupos rivais de estudiosos que investigavam o antigo templo suspenso. Esses estudiosos recentemente começaram a adorar o Espírito Pavão com base em suas pesquisas no local. A Torre Terácica, na cidade variziana de Caermanga, também é considerada associada ao Espírito Pavão. Os únicos outros templos conhecidos que sobreviveram estariam localizados na mítica cidade de Xinxalash e nas montanhas Kodar. Textos religiosos e artefatos. Códice Esmeralda da Ordem Terácica. Uma coleção de feitiços e rituais dedicados ao Espírito Pavão, escrita pela Ordem Terácica. Uma cópia conhecida do texto foi escrita em couro de Wyvern e consistia em 18 pergaminhos. Pena da Revelação foi criada originalmente pelos adoradores de Zandergul, a partir de uma pena de pavão, e acredita-se que ainda mantém ligação com o poder do Espírito Pavão. Quando usada corretamente, pode responder a perguntas feitas a ela. Identidade verdadeira. Spoilers para quem queira usar o culto pavão para alguma coisa, com o retorno dos Runelords e a nova Tassilon. Vamos lá. Zandergul, e apenas Zandergul, sabia que ele e o Espírito Pavão eram a mesma entidade. Embora se diga que seus seguidores mais devotos também conhecessem esse segredo, Zandergul está por trás de toda a adoração, todo o dogma e todos os artefatos do Espírito Pavão. Minderhall é o deus ferreiro dos gigantes de pedra. Deidade principal dos gigantes de pedra malignos, ele representa como as tradições podem tanto impulsionar as conquistas de uma cultura quanto levá-la à estagnação ao mesmo tempo. Minderhall habita Stone Peak, uma cadeia de montanhas localizada nas proximidades de Avernus, o primeiro nível do inferno na fronteira com Axis. Embora esteja situado dentro do inferno, diabos não são bem-vindos em Stone Peak. Minderhall se manifesta como um gigante de pedra idoso, barbudo, forte e sábio. Seus devotos preferem esculpir suas estátuas em pedras macias para capturar sua força e a nuance de seu poder. Tribos malignas o retalham com olhos estreitos, punhos cerrados e boca franzida. No auge de sua popularidade, Minderhall era frequentemente retratado como um poderoso construtor ou um colosso furioso. Ele impunha o peso da tradição, um martelo mágico de ferreiro que pode ser arremessado e retorna automaticamente para suas mãos.
relações do deus. Minderhall respeita as Moldeus devido à fronteira compartilhada de seus domínios divinos, bem como a experiência e o poder do Senhor do Inferno. Embora acolha os espíritos ancestrais em seu domínio por tradição, ele nutre secretamente inveja, já que muitos gigantes adoram seu culto em favor dos ancestrais. Abandonaram seu culto em favor dos ancestrais. Minderhall mantém relações cordiais e distantes com Fandarra. Seu texto sagrado refere-se a ela de forma amigável e inclui preces a ambos. Eles nunca discutiram desde a Era das Lendas. Pelo compartilhamento da tradição da caça, Minderhall é amigável com Erastil, que por sua vez o trata como ovelha negra constrangedora. Nos tempos recentes, Minderhall tem sido cada vez mais desafiado pelo jovem deus Urasra, como divindade principal do gigante de pedra malignos. Ele aconselha seus seguidores a confiarem nas tradições na arte da forja, como forma de resistência, ao invés de recorrerem à agressão direta. Diante dos outros deuses, Minderhall prefere a evasão ao confronto, o que ele considera uma diminuição de sua presença, embora saiba que sua influência fora dos clãs dos gigantes é bastante limitada. Adoradores. Durante a Era das Lendas, Minderhall encorajou os gigantes de pedra a aceitarem a escravidão tassiloniana em troca de poder político e mágico. Sua habilidade em talhar pedras e seu poder conquistaram a admiração do povo comum, espalhando o culto de Minderhall para além dos gigantes, inclusive. No entanto, muitos gigantes de pedra passaram a odiar seus seguidores por sacrificá-los em busca de favor dos Lordes Rúnicos. Quando Tassilon caiu, a fé de Minderhall também começou a declinar. Hoje, há poucos seguidores modernos do deus. A maioria dos gigantes de pedra de memória longa despreza ele por seu papel na Era de Tassilon e passou a cultuar os espíritos ancestrais. A exceção está em algumas tribos malignas que ainda habitam as montanhas do oeste de Avestan, como na região do Planalto de Storval em Varízia. Seus sacrifícios são triviais em comparação com as antigas glórias do auge de Tassilon. Além dos gigantes, Minderhall também é cultuado por muitos Quelides das regiões ao norte do reino dos Senhores Mamutes, que têm profundo respeito pelos gigantes. A maioria dos devotos de Minderhall busca se especializar em um único aspecto de seu portfólio. Eles se apegam estritamente às tradições e fortalecem seus ancestrais, rejeitando novidades e mudanças. Textos religiosos. O texto sagrado de Minderhall é chamado de as 100 Pedras Sagradas. Cada capítulo é escrito em uma pedra de tamanho, cor e formato apropriados. Alguns capítulos requerem pedras encontradas nas águas subterrâneas ou queimadas por uma semana em fogo. O texto também é preservado em canções, caso uma tribo precise abandonar as pedras durante uma migração. De qualquer forma, esta foi Tassilon, o Império Mágico antigo fundado por Shin, um poderoso mago exilado de Aslant. Ele trouxe consigo a fé na deusa Lissala e ensinou magia rúnica a seus seguidores. O Império foi dividido, então, em 7 reinos, cada um governado por um Lorde Rúnico, mestre de uma das 7 virtudes originais, que com o tempo foram corrompidas nos 7 pecados capitais: ira, inveja, orgulho, preguiça, luxúria, gula e ganância, cada uma ligada a uma escola de magia. Os Senhores Rúnicos tornaram-se tiranos poderosos e imortais. A rivalidade entre eles cresceu, levando às guerras internas. Tassilon caiu durante a catástrofe conhecida como Ethel, que submergiu parte do Império no mar. Os poucos sobreviventes desapareceram ou se ocultaram magicamente, até alguns Senhores Rúnicos retornarem milênios depois, ameaçando novamente o mundo. Após todo o ocorrido, graças à poderosa magia dos Lordes Rúnicos, hoje em dia ressurge a nova Tassilon, com natureza que exploraremos em vídeo autônomo que seguirá a este. Se você tem interesse em conhecer mais sobre Lordes Rúnicos ou saber quem são esses aventureiros que mataram tanto Lordes Rúnicos ressurgentes, dê uma olhada na aventura Return of the Rune Lords e todas as ligadas a os Rune Lords. De qualquer forma, este foi o Escriba, e se você ainda está comigo, agradeço imensamente sua atenção. Não se esqueça de se inscrever no canal, curta o vídeo e compartilhe com quem possa se interessar no tema, comente o que achou do Império de Tassilon e toda a sua bagunça, e até a próxima!